Meus irmãos, graça e paz, que Deus continue abençoando a tua vida, as nossas vidas. Um excelente dia, né, na presença do Senhor também, cheio da graça e da misericórdia dele. Crônicas, primeira Crônicas, hoje nós estamos no capítulo 9. O capítulo 9, como nós já avisamos, termina um pouco a parte, termina a questão, né, das descendências, da genealogia, e a gente começa então, a partir do capítulo 10, ver algumas outras questões do texto, onde vai estar narrando, né, todo o processo que Deus estava trazendo sobre. Mas o meu desejo nesses primeiros 9 capítulos de Crônicas, tanto que eu e a Rebeca compartilhamos com os irmãos, é entendermos que as descendências são importantes. Que quando paramos para ler a genealogia, não podemos dizer, nossa, que coisa chata de se ler. Não, isso faz parte do contexto bíblico. Isso faz parte para nós entendermos. Se eu não vou decorar a linhagem de cada tribo, de cada situação, mas eu preciso sempre ter a mente, se esses nomes estão aqui, porque foram os nomes que fizeram a diferença, foram nomes a qual Deus escolheu para registrar de pessoas que Deus usou. Claro que Deus usou muito mais, mas para mim, sempre que eu leio a genealogia, eu começo a pensar nisso, que Deus trabalha com indivíduos. Deus tem um propósito, Deus tem uma missão, Deus tem algo a executar na nação como um todo, nas nações como um todo, no mundo como um todo, e que isso vai acontecer através de indivíduos, através de pessoas, mas principalmente através de famílias. Isso voltamos, que eu tenho citado muito, Gênesis 12. Então, sempre que lemos, possamos ter essa configuração na nossa cabeça. Quando nós chegamos no capítulo 4, capítulo 9, né? 9. Então, quando nós chegamos agora no capítulo 9, olha como inicia o texto. Vai dizer, né, todos esses foram os descendentes de Benjamim, todos os israelitas foram alistados na genealogia dos registros históricos dos reis de Israel. Próximo versículo, né, ainda diz: por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Versículo 2. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo, e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. O que nós pensamos com isso? O povo foi levado ao cativeiro. O povo foi levado ao exílio. O povo de Deus, o povo a qual Deus havia formado para ser luz para as nações, foi levado ao cativeiro, foi levado como escravo. Por quê? Por causa do pecado. E qual foi o pecado que Israel cometeu, que Jerusalém cometeu? O pecado de adorar outros ídolos. De adorar outros ídolos, não. De adorar ídolos. De deixar o Deus verdadeiro para adorar imagem, para adorar pensamentos, para adorar pessoas. Então, Deus leva esse povo como castigo para que eles entendam que só existe um Deus. Para que o castigo de Deus não é aquele castigo de vingança punitivo, mas serve como uma punição, mas não é essa a motivação de Deus. A motivação é que Israel pudesse entender que só existe um Deus, que só há um Deus verdadeiro, que os outros são todos deuses falsos, e o povo havia sido escolhido para ser os mensageiros de Deus, ser os missionários de Deus, levar, né, a luz às outras nações. E o povo havia perdido isso. Então Deus, para demonstrar o seu amor e a sua grandeza e também a sua ira, Deus permite esse povo se tornar escravo. Mas havia uma promessa. Havia uma promessa. E nesse capítulo 9 nós vamos ver que essa promessa Deus não terminou. Deus não esqueceu. Deus não anulou. Deus, sim, levou o seu povo a sofrer, levou o seu povo ao castigo, mas Deus não eliminou as promessas. Deus falou, quer saber, não vou cumprir mais promessa nenhuma. Não, as promessas de Deus continuaram firmes, fiéis, verdadeiras, válidas. E aí agora mostra Deus trazendo esse povo novamente para cumprir a promessa dele, a qual Deus traria o seu povo novamente, que Deus restauraria. Isso nós vamos ver Jeremias falando, Isaías falando, os profetas falando que o povo seria levado, mas que Deus traria, né? Isaías vai dizer muito que é como um terebito, né? Que ele vai dizer que é tipo como um ramo bem pequenininho que ninguém dá nada, mas dele Deus vai fazer. Deus vai usar Isaías também como uma árvore jogada no chão, agora ninguém dá nada. Dela Deus faz brotar um ramo forte e Deus volta novamente. Então, nesse capítulo 9, nós entendemos que
O povo de Deus continua sendo o povo de Deus. Deus não esqueceu do seu povo, mesmo quando o povo está no cativeiro, mesmo quando o povo está sofrendo, Deus não esquece desse povo, porque é o seu povo chamado por ele. E aqueles que, e nós, né, nós hoje que também nos tornamos povo de Deus, somos povo de Deus. Às vezes, sim, passamos por dificuldade, passamos por momento, até mesmo momento podemos ser disciplinados por Deus, irmãos, porque a disciplina de Deus não serviu só para Israel, não foi só lá para o Antigo Testamento. A disciplina de Deus está no Novo Testamento, a disciplina de Deus continua nos nossos dias. Por quê? Porque o Pai disciplina o Filho que ama, para que possamos entender a cada instante que Ele nos mostrar a direção. Porque a disciplina serve assim, olha, você está indo para o caminho errado, esse caminho vai ser ruim. Então, o castigo de Deus é uma forma do amor de Deus. O fato de Deus nos confrontar é uma forma do amor de Deus pelas nossas vidas. Então, que nós possamos olhar para esse texto de hoje e criar em nosso coração esperança que podemos estar passando por perseguições, por dificuldade, podemos estar sendo disciplinados por Deus, mas jamais, jamais deixaremos de ser nação de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. E isso precisa alegrar o nosso coração, isso precisa incentivá-los a sempre buscar o querer e a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, lembrando sempre, você é povo de Deus. Fique com Deus.